aqui é a Bruna. Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. E bom, hoje o assunto vai ser muito interessante. Nós vamos falar da obra Aos Prantos no Mercado, fazer uma breve contextualização. E antes que a gente comece propriamente o episódio, é importante lembrar todos vocês de, caso vocês queiram comprar o livro, a gente vai deixar o link na descrição do YouTube e do Spotify. E se vocês comprarem por esse link da Amazon, vocês vão estar ajudando demais o nosso podcast, que por enquanto não tem patrocinadores. E também aproveito para fazer aquele apelo para que vocês sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube e Spotify. E bom, para essa conversa de hoje, eu estou muito bem acompanhada. Estou com... Oi, gente. Denise aqui. E a gente vai falar hoje sobre um livro super legal, que a gente gosta bastante, que é Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. E a gente trouxe uma pessoa super especial para conversar com a gente aqui, porque é a pessoa que fez a capa do livro, gente. Essa obra-prima, que olha que coisa linda. Que tem tudo a ver com a história, que é a Ing Lee. Bem-vinda, Ing. A gente quer agradecer primeiro por você ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito contente de você ter conseguido vir até aqui. E, claro, né, para o pessoal que não te conhece, né, se tiver alguém que não te conhece, que está envolvido com a literatura coreana, a gente queria pedir primeiro para você se apresentar. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ing Lee. Meu nome, na verdade, é Ingrid, mas meu nome artístico é Ing Lee. Eu sou coreano-brasileira, meu pai é coreano imigrante, minha mãe é brasileira. Eu tenho 28 anos e fiz artes visuais pela FMG. Me formei em 2019 e atuo como ilustradora e quadrinista desde 2018. Eu trabalho muito com capa de livro, tá sendo um dos meus focos agora. Também trabalho com ilustração publicitária e afins, também faço quadrinhos projetos mais pessoais, mais autorais. E acho que é isso. Eu já trabalhei para várias editoras, inclusive a Fósforo, que foi a que publicou Aos Prantos no Mercado. Já trabalhei para Rocco, para Companhia das Letras. Eu estive, inclusive, no painel dessas duas editoras durante a Bienal do Rio, que era, um painel de amêndoas. Isso. Aí tinha, dos mais vendidos da Rocco, aí eles colocaram a capa. Uhum. E foi muito legal, assim, porque era muito bem feitinha. Eles colocaram as luzinhas, onde tinha as luzinhas, tinha, um letreiro. Eles colocaram tudo direitinho. Eu fiquei muito legal. Achei muito legal. E da Companhia das Letras, eu fiz uma arte pra eles, exclusiva pro stand. E eles fizeram ecobags, colocaram no stand deles e tal. E foi muito legal. Eu não pude estar pessoalmente, assim, presente, mas eu vi várias fotos e achei muito interessante. E é isso. Atualmente eu sou representada por uma agência internacional, que é a Illustration Rights. E acho que é isso. E se tiver mais alguma coisa assim, acho que a gente vai conversando. E eu queria mencionar que eu estive na Bienal do Livro esse ano. Eu fiz stories em frente ao stand lá da Rocco. Sensacional, tava um fenômeno. E eu não sei se você viu, mas eles tinham uma fileira com várias obras. E a número 1 era, né, amêndoas, com a sua capa maravilhosa. E também a ecobag, tava todo mundo circulando com ela. E, infelizmente, eu não consegui. Mas, enfim, só mostra o quanto que o seu trabalho é incrível e, graças, né, valorizado por muita gente. Sim, só para contextualizar um pouquinho a obra, o livro Aos Prantos no Mercado é da Michelle Zauner, que é, além de escritora, ela também é vocalista e guitarrista da banda Japanese Breakfast. E ele foi lançado nos Estados Unidos em 2021 e aqui no Brasil em 2022 pela Fósforo. E acho que a gente vai dar uma contextualizadinha rápida no enredo, mas a gente vai tentar nesse episódio não entrar tanto no enredo mesmo, dar spoilers, porque a gente vai ter depois um segundo episódio, onde a gente vai fazer mais uma resenha crítica mais aprofundada mesmo. Sim. Então, bom, para falar um pouquinho do enredo, até para que você... Bom, gente, a Ing leu, né, em 2021. A gente vai entrar nisso também, mas só para então você... lembrar um pouquinho do enredo também, e para quem ainda não leu, basicamente é uma história autobiográfica da Michelle, que tem a mãe, né, que era coreana, e o pai estadunidense. E essa história, ela já se inicia com a frase, com
afirmativa de que a mãe dela já se foi, ela já faleceu. E então, ela faz uma narrativa muito interessante, não linear. Então, ela vai e volta, né? Ela volta nas suas memórias e fala do presente também. Contando, então, um pouquinho dessa relação dela com a mãe e que tem muito a ver também com a comida coreana, com a culinária coreana e com esse espaço de afeto em que a comida coreana desperta em todos nós, né? E principalmente nela por ser descendente. Bom, então só para dar esse gostinho em quem ainda não leu, eu vou só ler um breve trechinho que diz o seguinte. Em um intervalo de 5 anos, perdi minha mãe e minha tia para o câncer. Então, quando eu vou ao mercado... Desculpa, gente, um detalhe muito importante. Esse livro, em português, é Aos Prantos no Mercado. Em inglês, é Crying in H Market. Esse H Market é uma linha, né, de mercados... É tipo o Otug daqui. É tipo o Otug daqui, então uma linha de... É um mercado asiático, né? E aí, ela já conta que ela, indo nesse mercado, rememora muito desse passado dela com a mãe e tudo mais. Então, aqui, voltando ao trecho introdutório. Em um intervalo de 5 anos, perdi minha mãe e minha tia para o câncer. Então, quando vou ao H-Mart, não estou apenas em busca de frutos do mar e 3 ramos de cebolinha por $1. Estou à procura de memórias. Estou colhendo evidências de que a metade coreana de minha identidade não morreu quando elas morreram. O H-Mart é a ponte que me guia para longe das lembranças que me assombram, de cabeças de quimioterapia e de corpos esqueléticos e anotações de miligramas de hidrocodona. Faz com que eu me lembre de quem elas eram, lindas e cheias de vida, colocando anéis de biscoito com mel Chango nos 10 dedos, mostrando para mim como chupar uma uva coreana da casca e cuspir as sementes. Então, comecemos então o podcast propriamente dito. Ing, a gente decidiu falar um pouquinho primeiro sobre o seu trabalho no livro, né? Que é a capa. Então, assim, a gente queria saber como que é o processo criativo, né? Para criar uma capa, assim... não todas as etapas, né? Mas, assim, um resuminho de como que funciona para você. Das etapas, né? Uhum. Ó, eu vou falar num âmbito mais geral. E aí depois eu posso explicar como é que foi com essa capa. Né? Uhum. No âmbito mais geral, a gente recebe, tipo... Geralmente, no meu caso, eu faço muito o que a gente chama de prospecção passiva. Que é tipo, você prospecta cliente de forma passiva. Ou seja, ele conhece seu trabalho, ele vem até você. Ativa é quando você procura. No caso, esse livro foi ativa. Mas geralmente eu faço prospecção passiva. Que é, no caso, eles vêm, me falam, tipo, que querem que eu faça esse trabalho. E aí eu passo orçamento, eles me passam orçamento. A gente entra nesse acordo. E aí, geralmente, eu leio o livro. Muitos ilustradores não leem. Eu fiquei sabendo disso depois. Olha. Que alguns compartilharam algumas experiências, assim. Tipo, tem uma designer que tá fazendo um livro comigo. Ela falou, eu acho que ilustrador realmente não costuma ler, assim. Porque, geralmente, eles mandam, que a gente chama de briefing, né? Uhum. Que é, tipo, falando... O que você tem que fazer, o que eles esperam. Às vezes eles mandam, tipo, referência de outras artes, pra qual caminho você tem que ir, assim. Mas, às vezes, você pode ir pra caminhos diferentes, assim. Não é uma coisa que, geralmente, te prende também. Então, alguns ilustradores acabam não lendo, assim. Mas, geralmente, eu tento sempre ler os livros. E, felizmente, vários dos livros que eu peguei, eu gostei bastante. Então, foram leituras bacanas, divertidas, assim, de fazer. Então, nessa leitura, nesse processo de leitura, eu acabo tentando achar pistas e ver o que eu posso aproveitar de cena, de objetos, de elemento, de personagem, de captar características, de tentar, tipo, entender como é que pode ser esse cenário da história, ver alguma coisa que eu consiga mostrar como é o livro, mas sem também ter esse desafio, né? De você não dar esse spoiler, né? Você não vai falar, tipo, uma coisa de cara na ilustração. A ilustração, ela tem que ser uma coisa que fala do livro, mas ao mesmo tempo não entrega tudo. E eu acho que isso pra mim vem uma coisa bem natural, assim, bem fluida. Geralmente, tipo, às vezes já teve um livro que eu peguei e logo a primeira parte, assim, eu já pensei, é isso que eu vou fazer. E tem outros que eu cheguei no final e depois que tive que matutar bastante pra saber o que eu ia fazer, então varia muito. E aí, geralmente eu faço um rascunho, aí se eles aceitam o rascunho, eu prossigo pra arte final. E eu não geralmente pego o lettering, que é o que a gente chama de, tipo, eu geralmente só faço ilustração. O lettering seria, tipo, fazer
o título, né? Então, tem muita gente que desenha o título, tem designer que, tipo, escolhe uma tipografia já pronta, encaixa de um jeito que, tipo, consiga, tipo, se encaixar nessa ilustração. Geralmente, eu não faço muito, porque eu tenho dificuldade. Acho que um dos únicos que eu fiz foi o Castella e o Amêndoas, que eu fiz tanto a ilustração quanto o lettering, o design de capa, assim. O design de capa seria, tipo, o lettering, a lombada e a quarta capa. Aí teve alguns que eu fiz, tipo, a ilustração de quarta capa. E aí, quando eu fiz o design completo, como foi o caso do Amêndoas e do Castella, eu fiz, tipo, o design todo, assim, que é, tipo, com lombada, quarta capa, enfim, tudo. E só pra perguntar uma coisa, já que você tá falando da capa como um todo. Sim. Então, só pra eu entender. Por exemplo, você fez aqui a ilustração. Sim. Esse título, a autora aqui, a editora, é você também que monta? Onde que fica exatamente A gente isso? montou esse em conjunto. Nesse caso, eu fiquei com muita dúvida como é que eu encaixava o lettering nessa ilustração. Eu mandei várias opções. Eu mandei opções que eram, tipo, lettering na lateral. Mandei vários, assim, a gente tentar, às vezes, encaixar... deixar um espaço maior entre os desenhos e encaixar o lettering no meio. Mas eu tava tendo muita dificuldade. Eu tive muitas dificuldades com esse livro, assim, de fazer a capa. Foi muito difícil. Mas aí a gente conseguiu chegar. Então, foi a designer da Fósforo que fez, no caso, tipo, isso do letteramento, Entendi. Ela que escolheu a fonte, ela que, tipo, fez o encaixe. Eu falei, é isso, eu acho que é isso aí. E aí, foi isso. Mas foi uma coisa que a gente fez, tipo, em conjunto mesmo. E agora falando sobre como foi o processo dessa capa, assim, mais técnico, assim, mais, tipo, prático. Eu falo de prospecção ativa porque a Rita, a editora da Fósforo, ela veio me procurar, acho que em 2021, acho que em 2021, ela veio me mandar mensagem no WhatsApp falando: e aí, Ingrid, me passaram o seu contato. Se você tiver alguma indicação de algum título coreano, a gente tá abrindo a Fósforo, uma editora, sei lá o quê. Eu falei, legal, eu não tenho nada em mente agora, mas quando eu tiver, eu vou te mandar. E aí eu guardei essa informação na minha cabeça. Eu li esse livro, e aí eu li esse livro, tipo... Eu baixei esse livro, eu não sei se é permitido falar isso. Eu não tinha dinheiro pra comprar o livro em dólar. É Brasil, né, gente? É isso global, gente, pelo amor de Deus. Mas eu baixei esse livro, passei pro meu e-reader, li ele, gostei muito. Fiz uma vídeo-resenha pra ele. Acho que foi uma das primeiras vídeo-resenhas que eu fiz, assim, no meu Instagram. Tem algumas no meu Instagram, porque eu fiz como amiga da embaixada, resenhas de livro, mas era na época que eu ainda nem era amiga da embaixada. Eu fiz por conta mesmo, de tanto que eu gostei do livro, eu achei que, tipo, devia ter alguma editora publicando esse livro. Fiz a resenha, mandei pra Rita. Falei, esse livro, você tem que publicar esse livro, ele é muito bom. Ela falou, beleza, eu vou conferir. Aí passou um tempo, aí veio a Rita e fala, a gente conseguiu comprar os direitos de cliente mais, vai rolar, e eu quero que você seja capista. Yes! Eu fiquei muito feliz, assim, mas ao mesmo tempo veio um pânico, uma pressão, tipo, ai, meu Deus. Porque a Michelle Zhao, né, além do livro, eu acompanhava a carreira dela desde 2016. Antes dela estourar mesmo, assim. Porque... então você já era fã, né? Nossa, que emoção, que pressão. Sim, eu li o livro, né? Por conta porque eu já conhecia ela. Eu já conhecia o trabalho dela. Eu pensei, acho que a gente tem tudo a ver, eu tenho que ler esse livro. Aí eu li. E aí rolou isso. Aí foi essa prospecção ativa, assim, que a gente teve, que conseguiu ver. Aí a Rita depois até veio me falar no lançamento do Aos Prontos Mercado, que teve aqui na Casa do Povo, que eu tava presente também, e a Michelle também tava presente. Ela até falou comigo, você e minha irmã, eu acho que foi a irmã dela que me recomendaram esse livro. Eu falei, duas pessoas que eu acho que tem bom gosto recomendando, eu acho que eu vou ler. Ela leu e gostou bastante. Então, eu acho que... Eu posso dizer que eu sou um pouco das culpadas, né? Tipo, ter sido publicado pela Fósforo. Então, te agradecer aqui. Você é uma das responsáveis por ter trago esse livro maravilhoso. Porque ele veio antes mesmo de virar realmente um best-seller, né? Ela comprou os direitos antes, foi realmente uma aposta, assim. Né? Acho que ele viria pro Brasil do meu jeito, e depois de ter virado best-seller e tal, mas eu achei muito legal essa visão que ela teve, assim. Muito bom. Bacana. Então, o livro ele também acompanhou o surgimento dessa editora? Ou eu entendi errado? Ele foi um dos primeiros, você sabe dizer? A cronologia... A editora já existia. Tá. Já tava. Mas eu não lembro há quanto tempo. Porque eu sei que a Fósforo, eu acho que ela abriu ou na pandemia ou um pouco depois da pandemia. O que é muito bom, né? Saber que um título coreano foi um dos primeiros aí, né? Nessa editora.
e fez um... Eu acho que talvez foi um dos primeiros títulos coreanos, mas não tenho certeza. Acho que até aquele do... Sobre acho que Minha é Frio Filha, né? Demais pra Nevar, um negócio assim, da Jessica Alba. Acho que é da Fósforo, não tenho certeza. Eu acho que ele veio antes. Esse aí saiu junto com aquele Tudo Sobre Minha Filha. Sobre Minha Filha, isso. Ele saiu junto, assim, foi um lançamento meio conjunto. Aliás, só lembrar uma coisinha, que a gente tá falando aqui bastante, né? Literatura coreana, mas tem um pouco de controvérsia a esse respeito, né? Porque, assim, a Michelle Zauner, ela nasceu na Coreia, mas ela foi para os Estados Unidos muito novinha ainda, né? Na infância. É com um aninho, eu acho. É super bebezinha ainda. E cresceu nos Estados Unidos, né? Então, assim, até o livro fala bastante dessa questão identitária, né? Americana, coreana, o quê? E, assim, mas a gente, no nosso podcast, a gente gosta de trazer esse tipo de literatura porque ele fala muito da cultura coreana em si, né? Esse então, aqui, a gente acha que, assim, tem tudo a ver. Mas existe uma certa controvérsia. Tem pessoas que falam, não, né? Não faz parte. E também, assim, pontuar que, exatamente por ele ter sido escrito por ela e na língua nativa dela, que é o inglês, então isso também facilitou para que chegasse no Brasil mais rápido. Sim, com certeza. Porque aí a tradução do inglês a gente consegue fazer muito mais rápido, né? Isso foi um ponto muito positivo nesse caso. E no caso, falando de tradução, só para dar os créditos, né? Quem fez a tradução foi a Anna Ban. E eu particularmente gostei muito do modo como ela traduziu. A linguagem acho que ficou muito bonita. Depois a gente pode entrar em detalhes quanto a isso, mas já que a gente está falando aqui de traduções, é importante mencioná-la, né? Sim. Então, assim, você está falando que você primeiro leu esse livro, né? Em inglês, em um outro período. E através dessa prospecção passiva, é esse o nome? Ativa. Ativa, esse caso foi ativa, obviamente. Quando você leu esse livro, como foi a sua experiência? Você devorou o livro? Você teve que ir digerindo a história? Como ele ressoou na sua vida? Eu não lembro direito, mas eu acho que eu devo ter devorado, assim, bem rápido, assim. Eu acho que geralmente quando eu fico muito empolgada com o livro, eu vou bem rápido, assim, igual os livros da Helena Ferrante. Eu li a tetralogia napolitana e eu acho que, sei lá, um mês só. Olha. E aí você mencionou que você já era fã da Michelle antes do livro, porque você já conhecia a banda. E como você também mencionou, você teve, né, a experiência de receber a Michelle quando ela veio aqui pro Brasil, fazer o lançamento do livro na Casa do Povo. Conta um pouquinho como que foi essa experiência. Ai, meu Deus. A cara dela. Ela é muito gente boa, ela é muito acessível, ela é muito gente fina. Nossa, eu até brinco com os meus amigos, falando, minha amiga pessoal Michelle com as relações parasociais. Não, não sou amiga dela, a gente só se segue no Instagram, mas, tipo, ela é muito gente boa, ela é muito acessível, assim. Eu acho que talvez, não sei, tem muita gente que, tipo, fica muito famoso e a fama sobe a cabeça. Ela definitivamente não é uma dessas pessoas. Durante o evento de lançamento, tinha, tipo, os ingressos limitados, sabe? E aí ela falou, não, vocês estão aí, era tipo ingresso só pra comprar o livro e tinha ingresso pra autógrafo, diferente. E o do autógrafo esgotou muito rápido. Ela falou, gente, vocês estão aí, vamos, todo mundo que não tem ingresso, vamos, eu assino de todo mundo, eu já tô aqui. E aí ela assinou de todo mundo, eu achei isso muito legal, assim. Nossa, a gente foi no Comar, junto com a editora. E a gente teve esse almoço. Aí tava ela e o marido dela. É o Peter, O marido dela. E acho que só eles, assim, da banda, assim, que tá bom. Que bacana. Mas a gente sentou lado a lado e ela tava muito, tipo... muito irmã mais velha, assim, tipo, me dando comida no prato e, tipo... Nossa, que fofa! Ela é muito legal, assim, a gente trocou umas ideias, mas meu inglês é um pouco travado. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma conversa mesmo em inglês ao vivo, e aí eu fiquei com medo e tal, mas no fim a gente tinha tomado alguns shots de soju, assim, então ficou mais ok. E mais recentemente também você fez... eu não entendi muito bem o que era, mas eu vi que você fez um pôster, né? divulgando um show deles, não foi isso? Posteriormente, ela entrou em contato comigo, assim, pra eu fazer um trabalho pra ela. Inclusive, quando ela viu a capa, ela falou que ela gostou muito da capa, ela falou que queria muito tatuar essa cena da pera sendo descascada. Ela queria muito tatuar, assim, falei, tá tudo bem. Eu não sei se ela chegou a tatuar, mas tudo bem, assim, ela tem meu consentimento. Mas, enfim,
Eu Aí fiz teve o esse pôster. trabalho, O pôster eu acabei fazendo. O pôster eu fiz, eles me chamaram. E aí era de um show que teve em agosto. Eu fiz no começo do ano, agora. E aí foi um pouco difícil, assim, porque eu tava no meio de uma lesão, assim, da minha mão. Mas eu, muita com pressa, pedi uns 2 dias a mais, eu entreguei, assim, chorando, mas eu entreguei porque é a minha banda favorita, assim. Toda vez que eu faço aqueles testes de Spotify, é tipo uma das bandas que tá em primeiro lugar, assim, porque eu sempre escuto. Então aproveita e dá alguma sugestão de uma música pra quem não conhece a banda. Alguma que você gosta, assim, que... Tinha uma música que, quando ela lançou o último disco dela, o Jubilee, eu não gostei tanto. Eu ouvi o disco, assim, de primeira, eu tinha preferido os outros anteriores. Mas depois eu fui pegando gosto. E quando eu vi a apresentação dela no Primavera Sound, se tornou uma das preferidas dela, que é o Páprica. Que foi a inspiração do pôster que eu fiz. Sim. Que é o pôster que eu fiz inspirado no filme Páprica, que é aquela animação do Satoshi Kon, que foi uma inspiração pra música dela, Páprica, que ela pega, acho que uma das músicas da trilha sonora, que é tipo uma coisa meio marcha, sabe? Uma coisa meio desfile. A música meio de desfile. E tem uma cena de desfile em Páprica, com um desfile todo realista, que tem sapinhos, tem figuras de cultura tradicional japonesa, umas máscaras gigantes andando, umas geladeiras andando, coisas aleatórias, assim. E aí eu pensei em trazer isso com elementos coreanos, mesclando o tradicional com o contemporâneo, assim. E aí eu fiz isso e coloquei ela mais pro fundo, porque eles também, quando eles me deram um briefing depois de falar, a gente não queria que isso entrasse muito na figura dela. Então, pode pirar aí a partir disso. Beleza. Aí eu coloquei ela um pouco mais profundo, assim, mas fazendo tipo essa marcha, assim, como se ela estivesse tocando num festival, sabe? De ficar andando na rua carreata. Ficou bem legal. Assim. O pôster é bem bonito. Obrigada. A gente é suspeita, né? A gente acompanha seu... Obrigada. Eu recebi ele esses dias. Eles imprimiram e tá vendendo na loja de Mac deles oficial. Aí eu recebi esses dias, eu vou emoldurar. Caraca, legal. Então, pra gente entrar mais na capa em si, né? Você tá falando aí de inspirações para esse pôster que você fez. Teve alguma inspiração estética para essa capa aqui de Aos Prantos no mercado? Você me passa um livro? Claro. Cara, de cabeça, assim, de inspiração estética... Eu acho que... É que eu nem sei se estética é a palavra certa. Mas assim, se teve alguma referência, assim... sim, referência. Então, não teve nada, tipo, que pegou, assim. Na verdade, o primeiro rascunho que eu fiz um rascunho e depois mudei totalmente. Que eu falei que o processo foi bem difícil. Porque eu fiquei muito pressionada. Eu fiquei, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que eu já tinha feito a de Castela, a capa de Castela. Eu já tinha feito a do David Hume. Eu acho que eu só tinha feito essas 2 capas ainda. Então, eu tava um pouco começando a fazer capa. Acho que foi a 3ª ou 4ª capa que eu fiz. E aí, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que fazer... Eu tava fazendo, tipo... Eu não sei se vocês já viram aquelas artes tradicionais coreanas que são estantes de livro. Que tem vários nichos de livro. E aí, tem vários livros, tipo... empilhados, assim. Não, eu não... Não. E são, tipo, vários... Tem nome pra isso? Eu esqueci o nome exato. Tá. Me deu branco, mas... É tipo um mosaico onde, tipo, cada quadrado tem um livro. Nossa, eu nunca vi, Eu posso até mandar pra vocês, se vocês quiserem até, tipo, colocar assim na tela. Mas eu usei isso de inspiração pra fazer a primeira parte, que era, tipo... Era pra ser como se fosse esse aqui. Essa cena aqui, como se isso aqui fosse dentro de uma estante. É tipo um pouco parecido com o que eu fiz na Companhia das Letras pra Bienal, que era uma estante de livro. E tem um estilo de arte coreano que faz disso, assim, dessas cenas de bibliotecas e estantes. Meu primeiro rascunho que eu mandei era como se fosse tudo, tipo, umas mobíliazinhas, uns livros, umas coisas, tipo... Pra tentar dar pistas do livro. Aí eu geralmente colocava, tipo, várias comidas em vários nichos. Só que eu não gostei. Eu fiz e eu olhei assim, eu mandei. Eles aprovaram a ideia, eles gostaram. Eu falei, mas não tá bom o suficiente, não é esse caminho. Eu pedi mais um tempo, eles não estavam com muita pressa. Eu falei, dá mais um tempo. Eu vou tentar fazer outra coisa. E aí eu tive a ideia de pedir... Acho que... Não sei se foi no Twitter. Eu acho que foi no Twitter que eu pedi pra alguém ir no outro GIF pra mim.
encher a cesta de coisas que, tipo, ela falava que... Eu anotei tudo. Eu não li o livro todo, tipo... Depois de 2021, quando ela me chamou pra fazer a capa, eu não li ele de novo. Mas eu voltei pro livro pra, tipo, procurar todas as comidas. Eu sublinhei todas, anotei todas. E aí tinham muitas comidas que eram comidas industrializadas, comidas que você achava em Hotmart fácil, em qualquer Hotmart vai ter, tipo, qualquer mercadinho coreano tem. Então eu pensei, vou fazer alguma coisa no Otugi. Uma coisa mais, tipo, aos prontos no Otugi. E aí eu pedi no Twitter, alguém vai estar no Otugi esses dias? Poderia fazer um favor pra mim? Pelo amor de Deus. Eu recompenso de algum jeito, não sei. E chegou um colega meu que falou, eu vou pro Bom Retiro, acho que, tipo, nesse fim de semana. Você precisa de alguma coisa? Você quer comprar alguma... Eles achavam que eu queria comer alguma coisa, né? Comprar alguma coisa. Falei, não, você não vai precisar comprar nada. Mas eu vou precisar que você tire fotos pra mim. E eu vou, tipo, te coordenar pra mostrar as poses. Eu mandei várias fotos de referência de, tipo, de pose de gente em supermercado e tal. Eu falo, tenta esses ângulos. E aí depois eu vejo qual que fica melhor. E eu pedi pra ele levar um mangá pra, tipo, colocar o do Sailor Moon aqui. Aí pra, tipo, eu pedi foto de referência pra saber onde é que ficava cada um desses elementos. Eu uso muita referência de foto pra desenhar. Então, isso me ajudou bastante. Aí eu pedi pra ele tirar foto assim, eu pedi pra ele tirar foto, às vezes, tipo, em frente às comidas congeladas, que eu acho que tinha uma parte que falava disso de congelado, não tenho certeza. Mas tinha uma parte também de ramyun também. Sim. E aí eu pedi pra ele tirar na frente dela também. Só que a que deu mais certo foi essa. Esse assim por cima. Mas aí ele até ficou, tipo, falando, tinha gente me olhando estranho. Achando muito estranho, tirando ele muitas fotos, assim, me achando meio suspeito aqui, tá bom já? Eu falei, não, tá ótimo. Eu até falei, eu te dou alguns adesivos, algumas coisas minhas, tipo, uns produtos meus, eu te mando. E falou, não precisa, mas eu sou eternamente grata, assim, que ele foi e tirou pra mim. Foi esse aqui primeiro. Esse segundo aqui, esse segundo quadro, você se importa se eu explicar por um? Explica, por favor. Pra quem tá só ouvindo. Eu vou falar os produtos que estão aqui, assim. Aqui é uma pera asiática. Aqui tem aquele samanco, que é aquele... Sorvete de peixinho. Peixe, tem um melona, tem um pepero, tem moti rosa, mais pepero, aquele salgadinho de camarão. Esse aqui é um pacote daquelas nanurigi. Sim. A alga sequinha, né? Esse aqui é kimchi, aquele kimchi enlatado. Esse aqui eu acho que é doenjang. Tem um pacote, acho que, de sopa instantânea. Várias sopas instantâneas. E tudo são, tipo, elementos que ela citou em algum momento do livro. E aqui, eu lembro que ela falou alguma coisa de flor, pera, sei lá o quê. E aí, acho que as flores eram crisântemos que ela falou. Isso. E aí, eu coloquei o crisântemo aqui. E eu coloquei pera também, porque ela citou peras, assim, a pera volta aqui também. Acho que ela... lembrei. Isso aqui foi porque ela falou que a mãe dela fez uma pintura. É verdade, Sim. dos primeiros esboços. É verdade. Foi isso, é isso. É da pintura. E aqui tem aquelas cartas de Ghost Top. Rotu. Que ela falou que acho que ela jogava com a avó dela. Isso. E aqui ela falava de, tipo, daquele gesto de afeto de dar com pera, fruta cortadinha. Sim. Inclusive, eu tenho minha tatuagem de coisas cortadas, porque meu pai faz isso. Essa aqui, no caso, é uma manga sendo cortadinha aqui. Isso pra quem vê K-drama tá bem habituado. Essas cenas, né? Dos pais, assim, dessa coisa familiar, de cortar as frutas. E é um gesto bem... Eu me identifiquei bastante com isso. Comum. E isso aqui é de uma mesa de churrasco coreano. Tem, tipo, samgyeopsal aqui. E as outras comidas, eu acho que ela mencionou também, assim... Sim, vários outros pratos. Tem bibimbap, tem... Eu acho que esse aqui seria kimchi jjigae sundubu, não tenho certeza. Peixe. Esse aqui é aquela sopa fria, que tem leite de... Aquela leitosa, aquela sopa leitosa. Eu esqueci o nome. Não sei se não é kalguksu, não. É outra coisa. É uma de osso de boi? É essa? Não, ela não. É uma que tem... É que eu não tô vendo a capa aqui daqui. A miopia. Tá. Não, é a miopia. Mas é porque
ela tem tipo uns tomatinhos em cima, acho que eu come gelado, mas não é NMU. Mas deu branco nessa época, eu nunca tomei dela, assim, é tipo um macarrão frio, assim, gelado. Mas enfim, eu coloquei vários elementos que ela mencionou e dispus aqui na mesa também. Perfeito. Nossa, uma descrição, assim, privilegiada que a gente tá tendo aqui. Bom. Então, todos os elementos aqui, nenhum aqui tá à toa. Sim, sim. Isso que eu acho legal das suas capas, que sempre tem um easter egg ali, tipo isso. Então, você tem que ler o livro e depois você retoma, né? Constantemente retoma pra capa pra poder fazer esses links. Eu acho muito genial, de verdade. Ah, obrigada. Eu acho que isso de easter egg é uma coisa que eu trouxe do quadrinho pra capa. Porque no meu trabalho em quadrinho, eu gosto muito de trazer easter eggs, assim. Eu acho que uma das partes mais divertidas do quadrinho é você conseguir colocar alguma referência e se alguém sacar, você fica... você sacou, ah, que bom. Não tô sozinha. Mas é muito legal, assim. Eu me divirto colocando, tipo... Seja numa forma, por exemplo... fazer uma cena que tem um pôster de alguma coisa que eu gosto. Ou até mesmo o próprio cenário. Se é um cenário que eu peguei emprestado de algum filme que eu gosto, ele tá no fundo. Então, eu acho que eu tenho muito essa veia de trazer isso do quadrinho pra ilustração também. Isso também é bem quadrinho, né? Essa disposição é bem quadrinho também. Isso que você falou de usar muitas fotos como referência. É legal que, assim, a própria capa parece realmente, né? Que são fotos que você foi tirando no seu dia a dia, em momentos com a sua família, com seus amigos. Ficou muito, muito legal, assim. Uma das primeiras versões dessa ilustração tinha a capa do álbum dela, que tem a mãe e a tia. Sim. Só que essa versão a gente deixou pra lá, assim, mas a gente tinha colocado também, assim. Sim. A gente, quando a gente foi pensar na pauta para esse episódio, a gente ficou pensando bastante nisso, né? Que a comida é um ponto muito importante do livro. E, assim, é um fator que define muito a gente, né? Não só lá a Michelle, mas todo mundo, né? A comida na antropologia, o pessoal costuma falar muito que tem muito simbolismo, né? No ato de comer. Aí eu selecionei um trechinho de um artigo que eu li, bem pequenininho, só para ilustrar um pouco assim, essa importância. Que o artigo é de Castro, Maciel e Maciel. O nome do artigo é Comida, Cultura e Identidade, Conexões a partir do campo da gastronomia. Então, vou ler esse trechinho. Abre aspas. Comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que o ingere. Esse trechinho eles colocaram de uma citação do Da Mata, de 1986. E mais adiante no artigo, eles costumam falar bastante sobre como a comida é uma forma de você converter a realidade externa para uma subjetividade interna. E a gente, quando lê, a gente consegue sentir tudo isso colocando nas nossas próprias vivências, né? E é interessante a gente pensar como a comida tem essa característica de sociabilidade, né? Eu acho que ficou, assim, bem forte pra gente. Acho que fica extremamente forte quando você é de uma família de imigrante ou você é um imigrante, né? Mais ainda. Porque aí você percebe que o lugar onde você tá não tem a comida que você costuma comer ou que você faz em casa. Sim. Isso gera geralmente um estranhamento e é muito interessante ver como é que, tipo, esses grupos de imigrações mais recentes, eles tentam, as comunidades se giram em torno também. Onde mais tem a comunidade, mais tem restaurantes. Sim. Tanto que a gente vê isso no Bom Retiro, ou a gente vê também de, tipo, da comunidade Nikkei também, a gente tem muito restaurante, muita comida, mas a comunidade coreana, como ela é mais recente, tem isso muito forte ainda também. Eu acho que você tinha comentado isso no seu Instagram, sobre o quanto você se identificou com a história, né? Acho que é exatamente por isso, por você ser de uma família de imigrantes. Né? Então, conta pra gente um pouquinho mais sobre esses pontos, assim, do livro, de tanta identificação que você teve, né? A partir da comida. A Michelle, ela tenta trazer esse ponto de que ela começou a sentir um conflito de que ela perdeu conexão com o lado coreano dela depois que a mãe faleceu. Comigo, meu pai tá vivo ainda, então, nesse sentido, tá ok. Mas eu comecei E aí... A minha relação é mais no caso de, tipo, eu não tive essa questão até eu me tornar adulta com a comida.
Eu só consegui elaborar isso para mim e ter mais contato com a comunidade, ter esse senso de pertencimento na vida adulta. Porque meu pai, por mais que tenha sido pai presente, meus pais são casados até hoje e tudo mais, eu não tive contato com a minha família paterna além dele. Sim. Porque quando eu nasci, minha avó faleceu quando eu era bem bebezinha, meu avô já tinha falecido, meu pai perdeu contato com a minha tia que morava nos Estados Unidos, meu tio perdeu contato também, depois ele faleceu. Então eu não tenho contato com essa parte, sabe? E geralmente a comida, ela vem muito de matriarcas. Isso. E isso difere muito a experiência de uma pessoa mestiça, de uma pessoa birracial, onde o pai é racializado, é imigrante, e a mãe é. Então, eu teria uma experiência muito diferente se minha mãe fosse coreana e meu pai fosse brasileiro. Porque geralmente quem passa valores culturais, quem passa comida, essas coisas são as mães. Tanto que meu pai não sabe cozinhar nada. Porque se ele sabe fazer um arroz é muita coisa, mas ele pede pra eu fazer arroz pra ele sempre, assim. Porque ele não gosta do arroz que ele faz, ele só sabe fazer miojo. Então, assim, ele não me passou isso, ele não me passou língua, ele não me incluía em, tipo... Porque a comunidade coreana aqui em São Paulo é muito forte. Eu morei em São Paulo até meus 8 anos, mas eu não tive envolvimento nenhum. Eu só fui pisar no Bom Retiro depois de adulta. Porque a gente morava na Aclimação, e depois a gente mudou pro Belenzinho, mas a gente não tinha contato com o Bom Retiro. Eu tinha mais contato com o bairro da Liberdade do que da Aclimação. Eu tinha muita memória afetiva com o bairro da Liberdade por conta disso também. Eu acabei criando uma relação meio idiosincrática, assim, com a cultura pop japonesa, porque era mais acessível pra mim do que a coreana. Então a Hallyu me ajudou de um jeito também de tornar mais acessível a cultura coreana pra mim também. Me ajudou bastante, assim, porque, por exemplo, da comida. O bulgogi. A gente gosta muito de bulgogi porque todo mundo da família come. A minha mãe brasileira, ela tem algumas restrições alimentares. Ela não gosta de comer legume, verdura, essas coisas. Então, isso é uma questão, né? Porque a comida coreana tem verdura e legume em tudo. Pelo menos cebola tem. E no bulgogi dá pra ela catar um pouco e tal. E ela gosta muito de carne. E aí, geralmente, quando a gente voltava, depois que eu me mudei pra Belo Horizonte, a gente voltava pra cá, pra São Paulo pra visitar. A gente sempre ia pra um restaurante pra comer bulgogi. Só que em Belo Horizonte não tem restaurante coreano. Até hoje não tem. Tem no máximo restaurante fusion que serve comida coreana, mas não tem restaurante autêntico coreano em Belo Horizonte, tipo, até hoje. E as receitas eram muito difíceis, né? Porque geralmente elas eram escritas em inglês. Não tinha receita muito escrita em português. E alguns ingredientes também não eram acessíveis em Belo Horizonte. A gente não tinha acesso a certos ingredientes. Então a gente pensou, eu e minha mãe, a gente tentou reproduzir esse bulgogi em casa. E aí a gente criou uma receita nossa de um bulgogi feito com carne moída. Porque o bulgogi, ele geralmente é uma carne bovina marinada. E geralmente são cortes bem finos. Inclusive, geralmente, açougueiro que mexe com um coreano sabe fazer. Mas no açougue normal, eles não costumam fatiar carne bovina quase como presunto, assim, tipo... Porque são cortes muito fininhos. E se você pedir muito fininho, eles vão cortar um bifinho fino. Mas ainda não é o corte do bulgogi. E a gente ficou se questionando, qual que é o corte de carne? Como é que a gente faz? Aí a gente, vamos fazer com carne moída. Aí a gente fez com carne moída e deu certo. E deu certo, ficou bem próximo. A gente foi desenvolvendo junto uma receita. A gente foi testando e pegando receita em inglês e complementando com o que a gente entendia, com o que a gente conseguia comprar, conseguia ter acesso em Belo Horizonte. E aí, no fim, minha mãe que preparava, eu ajudava, quando eu era adolescente. E aí, na vida adulta, eu comecei a preparar e minha mãe ajudar. E aí, eu que fui também aperfeiçoando a receita depois. E é uma receita que a gente tem de família, assim. Foi, inclusive, até o título do meu TCC de artes visuais, que é bulgogi de carne moída. Que eu tava até conversando com um amigo meu, que ele é Nikkei, né, descendente de japonês, e falou comigo, que antes de eu fazer esse TCC, Ing, você é um bulgogi de carne moída. Você é essa relação, assim, esse hibridismo, né, de tipo... Isso sintetiza muito a sua experiência enquanto pessoa coreano-brasileira. Eu fiquei, uau, é isso. Esse é o seu título do meu TCC. E foi. Eu servi bulgogi de carne moída. Na apresentação do meu TCC pareceu uma prova de Masterchef, assim. Eu ganhei 100. Olha, parabéns. Foi sucesso, grande sucesso. E esse TCC era, tipo, vários ensaios em torno da questão da minha ascendência e falando sobre família. E foi um período que eu tava de luto pela minha avó.
Eu fiz ele em 2019. E eu me senti um pouco próxima da Michelle nesse sentido de luto, de ver a pessoa, tipo, falecendo, a pessoa, tipo, aos poucos, né? Tipo, quando a pessoa tá hospitalizada, você vê que a vida vai saindo, assim, ela vai tendo mais dificuldade, você... Por mais que você nega, chega um ponto que você vê, realmente... Não vai dar, assim. Isso aconteceu com a minha avó no ano de 2019. Não, 2019 não, eu errei. 2018, é que eu formei em 2019. Mas eu apresentei no fim de 2018. Minha avó faleceu no fim de 2018 e o ano de 2018 inteiro foi esse processo de indas e vindas do hospital, de ver minha avó cada vez mais fraca, cada vez, tipo, ficando mais murchinha. Minha avó era uma pessoa muito alegre, minha avó era, tipo, do sul da Bahia, falava muito palavrão, falava muito alto e tal. Mas ela foi perdendo isso, assim, eu fui vendo isso nela. Eu até lembro que, tipo, um dos pedidos que ela fez era pedindo pra gente pegar... Lá em Belo Horizonte tem a Feira Hippie, que ocorre todo domingo. E ela falou pra minha mãe, traz acarajé da Feira Hippie, eu quero comer, não aguento mais essa comida de hospital. Só que minha mãe ficou com medo de trazer acarajé. Claro. E feder muito, assim, tipo, tem um cheiro muito forte, né? E, tipo, entrar no hospital, eles às vezes não deixam você entrar, eles iam perceber. E aí ela ficou com medo. Eu até me oferecia comprar esse acarajé, porque eu tava pelo centro, assim, pra comprar, só que ela desistiu. Mas até hoje eu me arrependo de não ter comprado acarajé pra ela, assim, porque ela tava com esse desejo, assim, de querer isso, assim. E que também remontaria a terra dela, né? A raiz dela. Sim, a minha avó cozinhava muito bem, assim. Era bem aquela culinária litorânea, assim, do sul da Bahia. Tipo, ela fazia muqueca, gostava muito de camarão, muito fruto do mar, essas coisas, assim. Nossa, e até isso que você falou sobre o bulgogi de carne moída, traz bastante isso, da questão da afetividade familiar na comida. Né? É uma receita que vocês desenvolveram, então tem todo esse contexto. E com certeza, você quando está longe de casa ou passa períodos longe, deve sentir falta, né, desses momentos, assim, de cozinhar junto com a mãe, de comer todo mundo junto. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, que você falou de Belo Horizonte, que até agora não tem um restaurante coreano. Belo Horizonte, por favor, né? Alguém se propõe aí, né? É porque não tem comunidade coreana lá. Não tem, não Esse é um ponto. Você tem 5 famílias coreanas, é muito. Era Contando com a exatamente o que eu minha. ia falar agora. Por quê? Porque a gente tem uma questão aí na culinária coreana, eu acho que mais do que na brasileira, que é a sociedade coreana é muito coletivista. Então, por exemplo, quando você vai num restaurante coreano, não é comida para você comer sozinho, é comida para comer em grupo. Entendeu? Então, assim, se não tem uma comunidade coreana forte em Belo Horizonte... Pra que ter restaurante, né? É muito complicado, né? Faz bastante sentido, assim. Mas eu acho que, assim, eles precisavam... Assim, até na Coreia a gente teve um pouco esse problema, né? Quando a gente tava lá. Porque nossos amigos também de outros países, a gente sentia muita dificuldade de encontrar restaurante quando a gente queria comer sozinho. Porque eles não têm, a comida é feita para você compartilhar. Então, assim, é muita quantidade, sabe? É difícil você achar um lugar que fala, faz uma comida aqui, um prato individual que eu vou comer e não vai sobrar, não vou desperdiçar. E os sabe? que tinham eram ocidentais. Ocidentais. E quem era fraco, tipo eu, ia sozinho e comia tudo. E aí... se ferrou depois. Ganhei uns quilinhos. Aí a balança depois Aí, gritou. inclusive, eu não sei se você já teve na Coreia, inclusive depois, agora tem alguns anos que começou esse movimento, né, das pessoas quererem comer sozinho, que o pessoal chama de honbap, né, que vem da junção ali de honja, sozinho. Não sabia que tinha um termo pra isso. Tem honja, que é sozinho em coreano, com bap, que é arroz, né, ou refeição. E aí, a gente sempre ficava, vamos procurar algum lugar para arrombar, vamos procurar. Mas olha, em cidades menores é bem difícil. Acho que em Seul já tem um pouco mais, mas é bem difícil, sabe? Assim, é um problema para quem vai para Coreia, se gosta de comer sozinho. E não só o problema de você achar o restaurante, porque tem toda uma questão social envolvida. Porque eu mesma, às vezes, até mesmo em Chuncheon, que era onde a gente morava, se eu ia comer sozinha e de repente entrava alguém da faculdade, não sei o quê. Ah, você veio sozinha? Que pena, né? Que triste. Aí eu... Oi? Geralmente eram os coreanos que comentavam coreanos isso, ou né? pessoas do leste asiático, do sudeste asiático, que também tem essa cultura coletivista, sabe? E é complicado, porque aí se você encontra um lugar pra você comer sozinha, você ainda é mal visto, porque, nossa, tadinha, tá comendo sozinha. Eu tiro foto de você, liberdade ou solidão? Não é bem isso. E tem todo um contexto, assim, hoje em dia tá surgindo também estudos, né, pra associar esse fenômeno do honbap à depressão.
entendeu? Tem essa visão, assim, negativa, né, desse costume. Porque é um tabu ainda, né? Numa sociedade coletivista, é um tabu você fazer atividades sozinhas. Acho que esse é o problema do lado de Belo Horizonte. Eles não vão abrir um lugar para comer sozinho. É um choque cultural muito grande que eu acho que a Hallyu ainda tá, tipo, tentando penetrar ainda no imaginário do cidadão comum, assim. Tanto que até abriu um mercadinho coreano lá. Olha. De uma pessoa coreana que mora em Belo Horizonte. Acho que é o nome Made in Korea Minas, alguma coisa assim. Ah, tá. Eu já vi na internet. Eu já vi, acho que no Instagram, alguma coisa. Made in Korea mesmo. Foi o primeiro que abriu, assim, focado em produtos coreanos. Porque eu acho que é isso, fazer o público entender o que é um gochujang, sabe? Pra que você vai usar isso? Não, você não vai usar isso pra passar no pão. Você vai usar isso pra fazer outras coisas. Tem os usos próprios disso. Esse processo de educar que o coreano ainda não conseguiu fazer tanto em Belo Horizonte. Em São Paulo as pessoas estão mais acostumadas, mas ainda tem umas barreiras também, assim. E eu acho que tem isso, essa questão cultural de, tipo, às vezes falar, eu acho que talvez não compensa, né? Abrir um restaurante coreano, às vezes não vai gostar. Mas, enfim, Uma pena. fica essa questão. Uma dúvida que eu fiquei assim, você enquanto birracial, você fala que o seu lado coreano, né, pelo seu pai, não foi tão, digamos, eu não sei se incentivado é a palavra certa, mas que com seus avós, né, paternos, o contato foi um pouco na sua infância e tal, e com a brasileira, talvez, eu não sei, eu tô aqui de fora falando, era mais intenso. Você consegue, assim, traçar um pouco alguma diferença do trato com o alimento da parte coreana com a parte brasileira? Porque, assim, a minha perspectiva, eu venho de uma família que é metade brasileira, metade italiana. A comida também é muito forte, então eu relaciono muito a comida com 3 elementos principais, digamos assim. Tem a memória, afeto e identidade. Então isso eu acho que faz parte da ideia de comida como um todo, de preparo, de uma refeição, de partilha. Mas eu também entendo, assim, que há diferenças culturais aí no meio. Então eu queria saber se da sua perspectiva birracial você consegue aí traçar alguma sutil diferença nesse trato. Então, nesse sentido, eu percebo que quando eu faço comida coreana pro meu pai faz festa. Porque legal. Até que ultimamente eu não tô fazendo tanto, porque eu tô tão ocupada com várias coisas que tá no trabalho, assim, que eu tô, tipo, sem saco e deixo as outras pessoas de casa fazer a comida, o almoço. Mas quando eu faço, ele fica muito feliz, assim. Ele, tipo, às vezes até chega falando, ai, faz sanjang pra mim, pelo menos, aquela pasta que, tipo, ele usa pra colocar em tudo, assim. Eu, tipo, eu fiz só pra fazer o bulgogi, aí ele fica jogando em tudo, assim, que ele faz, assim. E, enfim, meu pai faz festa, assim. É o momento que a gente consegue conversar mais, assim, interagir mais em casa. Porque o meu pai, a gente teve uma relação um pouco... Sei lá, eu e minha mãe somos melhores amigas, assim, sabe? Mas eu e meu pai ainda tem uma questão, assim, tipo, não consegui... Não sei se por ser gerações muito afastadas, porque meu pai tem 76, já a minha mãe tem 49, então eu tenho 28, então consigo me aproximar mais da minha mãe. Agora meu pai fica um pouco mais difícil, assim. Ele fala português bem? Fluente? Fala. Então não é em questão casa, a gente da não, língua. Se ele tivesse dificuldade, eu acho que ele teria ensinado, né? Entendi. Então, mas a gente não chegou a aprender nada. Minha mãe até queria que, tipo, a gente fizesse aula de coreano, mas ele desincentivou muito, assim, porque ele achou que ele foi embora da Coreia no contexto que a Coreia estava bem pior que o Brasil, a Coreia estava sob uma ditadura, eles estavam fugindo dessa ditadura, então teve essa questão também, assim, tipo, de sair de um país que eu sinto que tem um trauma de imigração, assim, de, tipo... É uma diáspora, né? Você não saiu de lá porque você quis, foi porque você achava que você conseguiria uma vida melhor no outro país, assim, sabe? Tipo... E foi isso que aconteceu com muitos imigrantes. Eu acho que
ocorre muito disso, também ocorre de, tipo, alguns choques, né? Porque eu que comecei a resgatar isso, assim, da comida coreana em casa. E minha mãe até fazia, quando eu era mais nova, assim, ela, tipo, fazia, que ela era mais dona de casa. Hoje em dia ela trabalha por conta, então, quando ela trabalha por conta, ela não consegue tanto parar pra fazer comida. Mas quando ela era dona de casa, ela, tipo, ela que fazia comida, ela pegava o livro de receita, fazia, mas ela não comia, né? Ela não gostava de legume e verdura, então ela não comia. Ela então não ela comia? Não, fazia pro meu pai, né? só. Ela, então, isso surgiu dela de satisfazer alguma De, vontade. tipo, dele ter em casa. Ela tentou fazer, ela já até tentou fazer kimchi. Meu pai, eu acho que ele me desincentivava de fazer kimchi por causa dela. Porque ela tentou fazer e não deu certo. E aí eu falava, eu acho que eu posso fazer kimchi. Falou, não vai dar certo, não. Eu falei, mas eu acho que eu consigo. Não, acho que não. Aí eu fiz uma vez na pandemia. E aí ele falou, eu acho que só tá muito salgado, mas se a gente corrigir isso aí, eu acho que dá certo. E aí eu corrigi o sal, coloquei nabo pra chupar o sal, assim, foi uma dica, acho que da Manguiti, que eu vi o vídeo dela. Inclusive, a Michelle fala muito da Manguiti, né? Eu gosto muito da Manguiti, porque ela fala de um jeito tão aberto, né? A, tipo, trazer esse conhecimento. Ela explica tudo, ela explica até coisas além da comida. Eu acho isso muito legal, assim, ela é muito simpática, assim. Foi uma coisa que eu achei muito legal enquanto eu tava lendo, porque eu falei, nossa, peraí, eu já peguei receita desse canal de YouTube também, né? Eu reconheci, eu falei, nossa, que legal, sabe? Ela explica muito bem. Eu usei a receita dela de base, eu peguei a receita coreana, claro que é, mas a receita vegetariana de kimchi, porque geralmente vai frutos do mar. Em Minas Gerais não tem praia, é difícil de conseguir frutos do mar, a gente não tinha conserva de camarão nem nada, então a gente peguei a vegetariana, que dá pra fazer sem nada assim de fruto do mar, eu fiz, só que eu exagerei no sal. Eu inclusive até pedi dica pra uma amiga minha, que é uma coreana que morava até no Nordeste, assim, e tal. Ela falava como é que ela conseguia improvisar quando não tinha gochugaru, que é aquela pimenta vermelha flocada, que faz pra kimchi. Não tem como fazer kimchi sem gochugaru. Mas ela tentava fazer com... Às vezes, quando faltava, né, ingrediente, ela fazia com outras pimentas, misturava. Ela me deu muitas dicas, assim. Infelizmente, ela acabou falecendo, assim, durante a Covid e tal, mas ela me passou muitas dicas de kimchi. E aí, depois eu fiz até o curso do kimchi da Priscila, outra amiga minha. Então, eu fui aperfeiçoando isso. Fui fazendo kimchi em casa. Aí, na segunda receita pra frente, meu pai falou... Você conseguiu, é isso aí mesmo. Paguei a língua, tá muito bom, continue fazendo, por favor. E foi isso, assim, eu acho que era uma coisa que acabou vindo mais de mim do que incentivada por ele. Porque ele nunca teve muita expectativa desse lado. E da família materna, eu sinto que ainda tem um choque cultural de, tipo... Às vezes eu tô em casa, tô fazendo comida coreana, e aí chega, sei lá, visita... de algum tio, de alguma coisa assim, e eles dizem, ai, que fedor, sei lá o que e tal. E eu, tipo... E é meio difícil, né? Tem esse choque, né? Que a parte materna, no caso, é brasileiro branco, assim, né? Tem esse choque meio chato, assim. Tá. Sim. E até o que você falou, né? Como no caso da Michelle, era a mãe dela que era coreana, então ela tinha esse contato com a comida muito mais próximo. Porém, eu não me lembro direito, acho que no livro, assim, ela não costumava cozinhar com a mãe dela, né? Não. Ela ficou com essa vontade de aprender a cozinhar depois, né? Como forma de resgatar a cultura dela, né? Eu lembro que ela até tentou, mas dava errado. E aí tinha uma tia, né? Não, então, Durante o período que a mãe dela estava doente, ela começou a tentar, né? Fazer comida. Mas não vamos entrar no spoiler. Assim, o contato dela com a comida coreana, ela foi evoluindo, né? Tiveram 3 fases que eu consegui detectar. Então, a primeira fase é a mãe cozinhando, ela consumindo. Depois, quando a mãe fica doente e ela vai relatando. Ela tenta cozinhar, tenta se reconectar. Mas aí tem aí algumas barreiras no meio. E quando a mãe falece, é quando ela encontra a culinária coreana como uma forma de terapia também. Então, tem esses 3 momentos. É interessante. E é muito legal você falando aí de fazer kimchi e tudo, porque remeteu àquela sua tirinha, a primeira tirinha do Mendelé, né? Do Instagram, em que você comenta essa sua primeira tentativa, a influência da Manti, né? E tudo. Eu fiquei curiosa agora, né? Pelo visto, pelo que você está falando aí, você já cozinha vários pratos coreanos. Qual que é o mais... o que você sente que está se conectando mais com as suas raízes? É o kimchi mesmo?
Eu acho que é tanto o bulgogi Tá. e o kimchi. Eu acho que tem esses dois, assim. Kimchi, eu digo kimchi no geral conserva. Quando eu falo kimchi, não é só o kimchi de acelga, é kimchi conserva. Que eu aprendi a fazer outras também, tipo Olha. donkchi, Ai, de pepino. cactugi, Delícia. várias Que conservas. delícia. Ai. Eu tenho muita curiosidade, mas um dia eu chego lá. Porque eu acho que a conserva coreana, ela tem uma coisa muito forte, né, da história coreana, e sobre, tipo, sobrevivência, guerra e colonização, e ao mesmo tempo inverno rigoroso. Tem várias coisas embutidas ali que você consegue entender quando você tá no processo de fazer, porque você leva o dia todo pra fazer. Tipo, Então, eu faço só a Michelle falou que fez em 3 horas. Eu fiquei, oi? 3 horas? ela deve ter feito uma porção menor. Tem isso Quando também. você faz uma porção menorzinha. Não, mas ela comprou a selga inteira. Mas a salga da selga é o que mais leva tempo. Eu não sei se ela contabilizou a salga. A salga também. Ou se ela contabilizou só o tempo que ela teve que mexer. Porque geralmente eu deixo salgar umas 6 horas, assim, 8 horas, dependendo da quantidade que eu faço. Sim, sim. Geralmente eu faço uns 2, 3 quilos de acelga. Ai, que delícia. É mais pra eu e meu pai comer, assim. Mas eu você faço aquele kimchi, que é aquele kimchi que é mais fácil, assim. Eu não faço aquele kimchi que é mais... Que é, tipo, realmente com a selga inteira. E você passa em toda a folha. Esse eu não cheguei ainda a fazer ainda, não. Mas eu quero fazer também. Entendi. Eu tive a experiência de fazer kimchi, né, na Coreia. Difícil, viu? Mas acho que reforça muito esse lado coreano desse coletivismo, né? Então, eu lembro que a gente fazendo, a gente suava junto, a gente reclamava junto, e o resultado foi muito bonito. A gente fez para uma caridade, né? Para uma instituição lá. E então, é interessante você falar que o kimchi e esses... a fermentação, né? E tudo mais tem muito a ver com as raízes. É o seu modo de resgatar isso. Eu até lembro, assim, que eu acabei de me recordar aqui que na pandemia, que eu comecei a fazer kimchi, já que eu fazia bastante, né? E aí, às vezes, eu pensava, tá muita coisa, né? Eu acho que eu vou mandar pra alguém. Aí eu mandava pras minhas amigas, assim. Durante a pandemia, mandava no motoboy, assim, e falei, tome aí. Quando minha melhor amiga, ela acabou de se mudar, eu fiz um kimchi só pra tá mandando pra ela. Assim, eu mandei o kimchi e o arroz. Eu falei, porque é uma das minhas comidas favoritas, assim, tipo... que eu faço, assim, eu acho que além do bulgogi, é o kimchi novo, com um pouco de óleo de gergelim torrado e arroz quentinho, assim. Ai, que delícia. Fica muito bom. Eu adoro. Porque o kimchi, quando ele tá novo, ele tá com um gosto mais doce. Sim. E é muito forte, assim. E o arroz, ele consegue balancear muito bem. E aí eu quis passar isso pra ela, assim. Porque ela acabou de se mudar de casa, era a primeira vez que ela realmente estava morando sozinha, que ela saiu da casa dos avós e se mudou. E aí eu mandei pra ela comer, assim. Falei, toma, só que essa casa agora ainda não tem nada, mas come isso por esses dias, assim. Que bacana. Uma coisa que você comenta na sua tirinha, né? Na Mindele. Eu até fiquei curiosa para saber se você fez propositalmente para lançar no Dia dos Pais. Que você começou com uma tirinha sobre o seu pai, Eu pedi pra sair no Dia dos Pais essa tira do meu pai. legal. Mas o Mindulé, no geral, não é só sobre meu pai, mas no geral, Sim, de a várias primeira. coisas. Só a primeira que foi sobre o seu pai, e aí você selecionou pra começar por causa dos Dia dos Pais, né? Isso. Foi muito legal, eu achei muito, muito interessante. E aí, nessa tirinha, tem uma coisa que me trouxe bastante também pra história da Michelle, que você, que acho que você fala, né? Peraí, um pedacinho aqui. Enxergar os pais como pessoas iguais, né? Que você falou até um pouquinho aí sobre o conflito geracional que vocês têm, né? E essas questões são questões que aparecem bastante no livro da Michelle também. Para quem for ler, acho que vai conseguir identificar bastante isso também. Né? Muitos conflitos com a mãe, né? E que foram amadurecendo. Foi uma relação que foi amadurecendo, foi fermentando. Isso. Que tem a ver com o kimchi também. Gente, então, aproveitando, né, a relação, fermentando, kimchi, eu separei um trecho, não é spoiler, mas é uma reflexão sobre isso. É depois que a Michelle faz o kimchi e ela reflete sobre a fermentação. E eu achei muito bonito e a gente pode aplicar isso em muitas coisas na nossa vida. Ela fala assim... Antes, eu pensava em fermentação como se fosse morte controlada.
Se um repolho é deixado de lado, mofa e se decompõe. Fica podre, impossível de comer. Mas, quando colocado no sal e guardado, o curso do apodrecimento se altera. Açúcares são quebrados para produzir ácido lático, que protege de estragar. O dióxido de carbono é liberado e a água salgada se acidifica. O repolho envelhece. A cor e a textura transmutam. O sabor fica mais amargo, mais pungente. O repolho passa a existir no tempo e se transforma. Então, não é exatamente morte controlada, porque passa a gozar de uma vida completamente nova. As lembranças que eu tinha guardado não podiam deixar apodrecer. Eu não podia deixar apodrecer. Então, acho que tem muito a ver essa conversa toda e a relação dela com a mãe e essa manutenção e passagem de afeto, de histórias, memórias, e com essa ideia de você não deixar morrer essas lembranças, mas dar um outro significado para elas, um novo sabor, talvez, um novo gosto. Muito bom o trecho. Aliás, até também o que a Ing falou fala na tirinha dela, né? Essa parte de... como você disse, agora, depois de adulta, que você teve mais esse resgate da sua cultura coreana, né? Da sua conexão com a cultura coreana. E também que você conseguiu enxergar a sua relação com seu pai de uma forma diferente. Eu acho que também é o que aconteceu com a Michelle, a partir das memórias, de revisitar as memórias dela, ela começa a enxergar a mãe dela de outra forma. Acho que enxerga a mãe como uma... Não só como mãe, como também como... ser humano, né? Mulher, ser humano, através da culinária. Isso. Incrível. Acho que temos um episódio, gente. Acho que temos um belíssimo Foi ótimo episódio. esse bate-papo aqui, porque a história da Ing conecta muito com a história da Michelle. Total. Eu me identificava bastante com a Michelle, porque eu acho que ela foi uma das primeiras representações birraciais coreanas que eu já vi, assim. Era, tipo, coreano com alemão, assim. Porque, tipo, minha parte da família brasileira é, tipo, alemã portuguesa. E aí, tipo, minha mãe é loura, por exemplo. Então, tipo... Eu fiquei, uau! Se conectei muito. Muita identificação. Ela é muito tipo isso, assim. Eu descobri a banda dela quando eu tava entrando em contato com o coletivo asiático e e começando a, tipo, realmente pesquisar isso e ter consciência de que, tipo, sei lá, movimentos feministas, sei lá o que, não me contemplam, eu tenho que buscar um feminismo asiático e outras coisas do tipo. Então, convergiu muito com isso e ela me ajudou bastante nesse sentido, tipo, de entender formas de falar sobre, narrar sobre sua ancestralidade por meio da arte, assim. Ela, no caso da escrita da música, eu, no caso, com ilustração, quadrinho, enfim. Maravilha. É sua beste, é a sua irmã mais velha. Oni. Oni. Maravilha, gente. Bom, antes de terminar, Ing indica, né? Indicações da Ing. Você aí mencionou várias capas que você já fez e tudo, livros. Parece que, assim, você também tem muito contato com a literatura, né? Pelo que você está contando aí um pouco. Então, a gente queria saber se algum outro livro te marcou, ressoou na sua vida de alguma forma, que você queira compartilhar com a gente. Acho que conectando com o que ela falou de, tipo, dessa questão de a gente começar a ver na fase adulta os pais como pessoas, assim como a gente, assim, de, tipo, ver pessoas tão complexas quanto a gente, com questões e tal. Tem aquele livro, eu não lembro qual é o nome da autora, mas o nome é Por Favor, Cuide de Mamãe. Perfeito. Nossa. Eu acho que ele liga bastante. Muito, muito. Quando eu li, eu fiquei pensando em vários pontos também que eu encontrei em Por Favor, Cuide de Mamãe. Ele me marcou muito, me fez refletir muito sobre minha relação com a minha mãe. É da Shin Kyung-sok. A gente coloca na descrição depois o Isso. direitinho. E também o link. Maravilhoso. Sim, as duas histórias conversam muito. É verdade. Os dois falam de laços maternos. Nossa, ótima indicação. E também é coreano, então tudo a ver. Muito bom. Maravilha, Ing. A gente queria agradecer. Foi ótimo o bate-papo. Espero que você também tenha gostado. Espero que o pessoal que estiver escutando depois, acho que vai adorar. A gente convida vocês para ler o Aos Prantos do Mercado, que a gente vai voltar com uma segunda parte, onde a gente vai aprofundar na história, com spoilers. A gente vai falar de outros pontos, e aí vai ser só eu e Denise, né? Não teremos a Ing, mas esperamos que vocês também gostem. Ing, mais uma vez, muito obrigada pelo convite
E, enfim, as portas sempre estarão abertas para a gente conversar sobre literatura e, enfim, descendência, ascendência, culinária. Não, fiquei com mais uma coisinha que agora que eu lembrei. Eita! Eu sou muito fã dos seus quadrinhos, né? E aí, por exemplo, essas tirinhas que você coloca, tá soltando na internet lá pela Playground. Não só a sua, que é autobiográfica, como também a do Joãozinho. João Pé de Feijão. João Pé de Isso. Feijão. Eu amo, acompanho sempre. Você tem alguma intenção, alguma perspectiva de um lançamento físico dessas tirinhas? Que nem com o Monge Han em Voz Amarelas. Eu posso já soltar um spoiler, porque eu tô Ai, meu quase Deus, assinando não. contrato. Mas eu tô assinando contrato com uma agente literária que vai tentar arrumar isso pra mim, mexer os pauzinhos pro João sair. Eba! Adorei. Ai, muito bom. Tem muito jeito melhor do que terminar um episódio com uma notícia dessa, gente? Não Incrível, tem. incrível. Não tem. Ai, gente, obrigada. Obrigada, Ótimo. Ingrid. Até o próximo. Obrigada. Bye, bye. Bye, gente.